Olá, sejam todos muito bem-vindos ao SaúdeCast SP, o podcast da saúde de São Paulo. Hoje eu estou aqui com a Esther Kitazumi, da UBS Vila Santa Estevão, da Moca, que compõe o Núcleo de Vigilância em Saúde. Seja muito bem-vinda, Esther. Muito obrigada, Vitor. Esther, a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho da elaboração dentro da UBS para o enfrentamento das DCNTs. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que vocês fizeram, quais foram as maneiras de vocês de interpretar esse problema que a gente tem hoje, e aí depois a gente vai desenrolando para você me explicar outros fatores do processo. DCNTs, então, basicamente é doenças crônicas não transmissíveis, e eu sou integrante do NUVES. Quando a gente fala de vigilância em saúde, a gente fala do levantamento dos dados, então conhecer o perfil epidemiológico de uma população, no caso dessa população com doença crônica não transmissível, conhecer, né, quem são essas pessoas, qual que é o perfil, faixa etária, sexo, e aí, a partir disso, fazer um planejamento estratégico para lidar com esses pacientes, né, para o tratamento, prevenção, né, promoção em saúde. E aí eu queria entender, assim, nós temos inúmeras unidades de saúde, o número de população de São Paulo é insano. Eu queria entender o que motivou a unidade de vocês a seguir com esse projeto, seguir com essa ideia. Bom, a nossa unidade é uma UBS tradicional, né? E a UBS tradicional em si, ela já tem o seu desafio no acompanhamento longitudinal do paciente, no rastreio. É bem diferente de uma UBS de estratégia de saúde da família, por exemplo, que tem um agente comunitário de saúde, né? E a própria dinâmica da UBS, ela é diferente. Aí, o que aconteceu, né? A gente ali em reuniões de equipe, a gente tem essa linha de cuidado de DCNT que, né, já acontece em todas as UBSs, mas a gente tem um protocolo, né, o protocolo municipal, que é o Cuidando de Todos. Nesse protocolo, ele, né, preconiza uma atenção integral a esse paciente, uma longitudinalidade do cuidado, com cronograma de consultas médicas, consultas de enfermagem, exames preventivos. E aí, quando a gente olhou o protocolo e olhou a nossa realidade, a gente viu algumas fragilidades. E é nisso que o NUVES entra em ação. Ele olha uma linha de cuidado que está com uma fragilidade e monta um plano de ação. Então, tá difícil? Então, o que a gente vai fazer para melhorar nesse sentido? Eu gostei da ideia do tá difícil, o que a gente faz agora? Exatamente. Então, vamos lá. Esther, voltando, pra gente poder explicar pro pessoal de casa sobre tudo que a gente tá falando aqui, pra ficar um pouco mais palpável pro pessoal entender. Quais são os principais fatores que influenciam a hipertensão arterial e a diabetes? O que disso vocês consideraram no planejamento de vocês? A Organização Mundial da Saúde, ele traz alguns fatores de risco. Alguns são biológicos, então é do próprio indivíduo, como a faixa etária, né, que já é um fator de risco, talvez para o desenvolvimento das doenças crônicas. Tem o sexo também influencia. Tem um fator comportamental, que é a alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, etilismo, uso de outras substâncias e os fatores ambientais. Os fatores ambientais seriam um ambiente, né, obesogênico, né, um ambiente que não proporciona atividade física, então locais sem espaços em ar livre, né, que proporcionam uma caminhada, por exemplo, e também a poluição do meio ambiente. E aí, quando a gente fala de atenção primária, a gente precisa prevenir ou atuar na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e diretamente com alguns fatores de risco. Então, eu como nutricionista, eu vou pensar no quê? Na alimentação inadequada, na atividade física, no sedentarismo. Eu também atuo no grupo de tabagismo, por exemplo. Então, a gente trabalha muito com os fatores de risco das DCNTs também, né? E aí, dentro disso, então, a gente precisa olhar esse panorama geral e olhar para o que a nossa unidade tem a ofertar para esse indivíduo, né, para não deixar ele chegar no ponto de desenvolver uma doença crônica não transmissível. Então, Esther, beleza. A gente falou aqui dos grupos, né, que de certa forma a gente usa dados de vários grupos e várias atuações da unidade para poder entender como isso vai funcionar. Mas entre as estratégias que vocês escolheram, vocês organizaram vários desses grupos. Como vocês definiram como ia funcionar essa rede de grupos? Esses grupos, eles já existiam, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar
é composto por profissional de educação física, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, nutricionista, assistente social. E aí cada profissional faz um grupo com a sua temática de domínio, né, profissional. Mas a gente parou para perceber que alguns grupos que já existiam na unidade, eles já contemplavam essa linha de cuidado de doenças crônicas. Então, por exemplo, o grupo de alimentação saudável tem tudo a ver com hipertensão arterial, com diabetes. O grupo de fortalecimento também, né, atua ali no sedentarismo. O grupo de tabagismo também. E aí a gente percebeu que esses indivíduos, eles já estão sendo assistidos, mas talvez faltava do profissional um olhar mais integral. Entender que aquele paciente veio para o grupo de alívio de dor, mas que às vezes ele toma alguns medicamentos para diabetes, ele tem talvez uma hipertensão arterial já instalada. Então, para a gente ter esse olhar, esse paciente ele está passando com um médico, ele já fez a avaliação do pé diabético, ele já fez a AMP dele, ele já passou com o nutricionista. E aí, ao invés de ser algo muito fragmentado, né, a gente conseguir ter esse olhar mais global. Então, esse também é um dos papéis do NUVES, né, de passar essas informações para os outros profissionais, para eles também estarem dentro disso. Então, o que um fisioterapeuta tem a ver com doença crônica não transmissível? Tudo a ver, porque o paciente que ele tem a doença crônica não transmissível, ele pode estar ali passando por uma consulta de físio também. Atrelar esses pacientes a grupos também facilita, por exemplo, outro tipo de cuidado, porque você atrela ele à unidade, cria uma facilidade, por exemplo, o médico, para ele poder passar com um terapeuta, para ele poder passar com um psicólogo, para ele voltar mais vezes na unidade. Imagino que isso facilite também o fluxo da unidade, não só nessa frente que a gente está tratando aqui hoje, mas em outras. Com certeza. Com certeza. Então, a gente percebe que é como se o paciente se sentisse pertencente ao cuidado, à unidade básica de saúde, que lá não é só o pessoal de jaleco naquele consultório, mas é algo que faz parte da vida dele, da rotina dele. Então, assim, até fugindo um pouco, talvez, da temática. Sem problemas. Vai embora. Tem outros grupos na unidade, né? De exercício físico, dança circular, né? De memória. Então, às vezes, o paciente ele não tá ali pela diabetes, pela pressão alta. Ele tá ali para trabalhar alguma outra questão dele e aí ele descobre um diagnóstico e aí como que a gente vai tratar? Então a gente já aproveita para tratar desse indivíduo, né? Essa é a ideia. E isso deve ser muito legal também, porque, por exemplo, um paciente que às vezes, por exemplo, tá tendo frequentemente pressão alta. Ele entra num grupo, ok, conseguimos amenizar o problema, estamos mantendo estável aqui, por exemplo, uma questão de pressão. Ele ainda vai seguir no grupo, porque ele está se identificando com a unidade, ele vai manter outros atributos da vida dele mais saudável. Exatamente. Isso é muito legal. Esther, um dos principais grupos que a gente tem como destaque é o grupo Viver Bem. Como que ele funciona? Esse é um grupo de acompanhamento longitudinal desse paciente. Então, a ideia é o paciente não passar uma vez só. É ele ser acompanhado semanalmente por uma equipe de profissionais de saúde. E aí, esses profissionais são enfermeira, farmacêutico, profissional de educação física, tem um clínico geral também que participa e eu como nutricionista. E toda semana a gente leva algum tema de educação em saúde para ser trabalhado para esse paciente, abordando tanto a hipertensão arterial sistêmica como a diabetes mellitus, né? Então a gente leva a alimentação, né, cardioprotetora, o guia alimentar para a população brasileira, adesão medicamentosa, atividade física. A gente fez esses dias uma prática meditativa e a gente viu que ao final até a pressão assim deu uma baixada por conta do relaxamento. Então, e aí além disso, né, ele é um grupo de acompanhamento, porque tem a parte de educação em saúde, mas enquanto isso tem um outro profissional olhando no sistema os acompanhamentos desse indivíduo. Então, o indivíduo está aqui, mas ele passou com o médico? Faz quanto tempo que ele não renova a receita dele? Ele fez exame do pé diabético? A pressão dele deu alterada ali? Ele está cuidando dessa pressão? Como que tá? Então, a gente tenta, né, puxar esse acompanhamento em saúde para garantir mesmo essa atenção integral. Então, os pacientes, todos que passam lá, a gente precisa, se for idoso, que tenha AMP, se tem diabetes, que tenha avaliação do pé diabético, então é algo do nosso protocolo praticamente. Esther, você falou que eles passam com uma sequência de médicos dentro desse grupo. Esses médicos, eles são divididos durante os dias da semana ou é
hoje ele vai na unidade e ele vai passar com todos esses médicos, ele consegue fazer todo esse processo em um dia só? Não, cada semana algum profissional de saúde leva uma temática diferente, né? Normalmente estão todos lá, né? Então tá o farmacêutico, a nutri, o enfermeiro lá, mas é um só que vai falar naquela semana. E aí a gente tem uma cartilha, né? Com os temas que serão trabalhados para o paciente já saber que futuramente esses temas vão... a gente vai levar esses temas para conversar com eles. E para as pessoas entrarem no grupo, poderem fazer essa adesão no grupo Viver Bem, mantendo uma rotina ali na unidade, que a própria unidade vai fazer a adesão deles conforme achar a necessidade? Isso. Então, ele passou numa consulta médica, viu que a questão é uma diabetes descompensada, é uma hipertensão arterial, o médico já vai encaminhar para o grupo. Ou ele passou numa consulta com outros profissionais, ou está no grupo, num outro grupo de saúde, e aí viu que tem essa demanda de DCNT, eles encaminham para o grupo também. Ou paciente por busca espontânea, né? Tem muitos que falam, meu vizinho me chamou, eu vim aqui, achei legal, quero ficar, posso? Claro legal. Que pode, é esse o intuito mesmo. Legal, isso é muito bom, porque, enfim, a gente além de poder contar com a unidade, colocando as pessoas para fazer esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, a própria comunidade ali como um todo ao redor da unidade chama os pacientes para participar. Com certeza. E aposto que isso funciona para outros grupos além desse também, né? Sim, legal. Muito. Com certeza. Vamos lá. Esse plano está funcionando faz quanto tempo? Olha, o plano do NUVIS começou para esse ano, né? Então, desde janeiro de 2025, né, a gente vem tocando. Claro que o grupo Viver Bem, né, a linha de cuidado de DCNT são muito mais antigos, né? Mas esse olhar para DCNT no núcleo de vigilância tá esse ano. Pelo jeito vocês parecem ter uma fase de expansão aí. O que vocês estão prevendo fazer? Quais são as ideias? Isso, exatamente. Então, dentro do NUVIS, a gente tem essa primeira etapa que é aumentar a busca ativa, né? Então, o rastreio das DCNTs. Então, no começo do ano, né, foi feito até um plano de ação, então foi levado nas reuniões técnicas de saúde, lá na nossa unidade, a importância do registro, tanto de peso, estatura, né, que vai dar o IMC, como as aferições de pressão, também a estratificação de risco cardiovascular, então os médicos e enfermeiros precisavam fazer essa estratificação de risco cardiovascular, para a gente ter números. Então, até o momento, a gente tinha números, mas a gente, olhando assim, né, para as prevalências do município de São Paulo, do Brasil, estavam baixos, né? Então, a gente falou, talvez esteja subnotificado. Então, vamos aumentar esse rastreio. Então, essa foi a primeira etapa, né, desse plano do NUVIS. Aí, a partir disso, a gente já sabe que a gente tem 2.408 indivíduos com algum desses diagnósticos, tanto de hipertensão arterial ou diabetes ou os dois. E aí agora a gente já tem um perfil, né? Então é um paciente que na sua maioria é do sexo feminino, é idoso. E a partir disso, então, a gente traça, né, o nosso plano de ação. Como o Grupo Viver Bem já era um grupo, né, voltado para essa população, a gente falou, a gente precisa expandir. Então, a gente pensou, a gente tem um modelo muito interessante, né, com vários profissionais, a gente percebe que os pacientes, eles aprendem muito, né, da parte de enfermagem, farmacêutica, então, como expandir isso? A gente pensou, é característica da nossa unidade básica de saúde os pacientes não aderirem tão bem a grupo, eles preferirem atendimento individual. Quem adere está lá toda semana, mas quem não adere já vem com um certo receio. Nossa, mas eu vou trabalhar isso em grupo, como que é? Então, a gente pensou, vamos pensar numa possibilidade de atendimento individual, mas que contemplasse todas essas atmosferas, todos esses aspectos da doença crônica não transmissível. Então, sentou os profissionais, né, do Grupo Viver Bem, o pessoal do NUVIS, a gente discutiu, né, o que é necessário ter nessa avaliação, nesse atendimento individual. Então, se a gente vai fazer um atendimento individual, então, o que eu tenho que perguntar para esse paciente que seja urgente? Então, eu trouxe as questões de nutrição, que são os marcadores de consumo alimentar, uma antropometria básica, peso, altura, alguma circunferência abdominal. O farmacêutico falou, adesão medicamentosa, porque todo mundo ali toma algum medicamento, mas eles tomam realmente ou não? Ele trouxe isso.
A enfermeira trouxe a avaliação do pé diabético, a avaliação da saúde da mulher, então mamografia, Papa Nicolau em dia, se é idoso, tem a AMP. E além disso, né, a questão do sedentarismo, do tabagismo. E nisso a gente foi elencando algumas perguntas principais para ser feita com esse paciente, como se fosse uma triagem rápida, mas que dali já saísse algumas metas para esse paciente atingir. Então, alguma pactuação. Então, a gente tentou fazer o plano de autocuidado pactuado que o protocolo Cuidando de Todos tanto, né, enfatiza. A partir dessa avaliação inicial, então, esse paciente, a gente vai ver de forma geral como que ele tá, né, não aprofundada. Se precisar aprofundar, a gente vai estar encaminhando, né, para uma consulta realmente só nutricional, ou só farmacêutica, ou só com a enfermagem, ou só com o médico também. Mas que a partir dessa consulta inicial saíssem algumas metas. Então, se esse indivíduo passou uma vez, né, não estava passando, estava desassistido, passou uma vez com um profissional e aí saísse de lá sabendo da importância da avaliação do pé diabético, ou de consumir mais frutas, verduras ou legumes, ou de tomar o medicamento direitinho, eu acho que a gente já vai ter um sucesso a partir daí, né? Então, esse foi o nosso objetivo. A gente construiu, então, essa ferramenta de avaliação, né? A gente tentou construir essa ferramenta, a gente está num processo de aplicação, então a gente já até estava pensando, né? Em quais espaços a gente vai aplicar, como que a gente vai fazer, porque a gente sabe que são 2.408 indivíduos para mexer. Então, muita coisa pode sair daí, pode ser que tenha que mudar a agenda dos profissionais, possa ser que a gente vai precisar de vários outros dias para trabalhar com essa população, porque tem a primeira consulta, mas e o retorno, como que vai ser? Então, a gente está pensando em tudo isso, mas a gente está aí com uma expectativa da gente conseguir fazer um trabalho legal em DCNT. Esther, para quase finalizar, você tem contato frequentemente com esses pacientes que passam do grupo. Você é uma das médicas, faz parte do grupo. Vocês já conseguiram perceber que tipo de melhora nos participantes do grupo? De interagindo com eles, tendo alguns resultados de exames? Como você vê essa melhora neles? Com certeza. Então, assim, para começar, essa interação, esse vínculo, né, dos participantes com a equipe, ele é muito importante. Muito importante para ele aderir ao cuidado. Então, para ele entender que essa OBS, os profissionais estão próximos dele, ele não está sozinho, ele está construindo o cuidado junto. Então, o atendimento humanizado, isso faz total diferença. A segunda, eu tenho visto que os pacientes, eles estão cada vez mais cientes, né, com conhecimento e domínio em relação à condição de saúde que ele vai ter que lidar pro resto da vida dele. É uma condição crônica, então não tem cura. Então, ele vai precisar lidar com essa condição de saúde e lidar de uma forma cada vez mais positiva, mais em paz, sabendo o que comer, sabendo a importância do medicamento, né? Então, isso é fundamental. E a gente já tem alguns casos, né, exitosos, casos de sucesso de pacientes que estavam com diabetes bem descompensados, só de participar do grupo, talvez nem em atendimento individual eles passaram, mas só de participar do grupo já teve uma compensação da doença. Isso, assim, de ouvir as orientações, de saber a importância, de tirar dúvidas, né, de frequentar ali, já despertou um autocuidado nesses pacientes. Esther, muito obrigado. Eu vou te fazer um último pedido, que é a última pergunta, entre aspas, que eu queria saber se você quer passar alguma mensagem, tanto para os pacientes que participam do grupo, quanto para os médicos que trabalham com você, quanto na unidade, enfim. E se você quiser, a câmera é toda sua, fique à vontade. Bom, pensando aí na questão do NUVES, né, para a gente intervir com qualidade, a gente precisa conhecer essa população. Então, a gente precisa conhecer o perfil epidemiológico, precisa traçar estratégias, né, que sejam coerentes, né, com esse perfil que a gente conheceu. E para trabalhar numa unidade básica de saúde, a gente precisa ser extremamente dinâmico, ter um espírito, né, que não está resistente a mudanças, mas que é flexível, que está todo o tempo buscando melhorar. Então, não é porque um grupo funcionou de uma forma que ele não pode funcionar de outra, né? Que um paciente aderiu de uma forma que o outro vai aderir igual. Então, a gente precisa ter, como profissional de saúde, esse jogo de cintura, né? Então, isso é muito importante. Esther, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência de estar aqui com a gente, pelo seu empenho nas atividades da unidade.
E a todos que assistiram a gente até aqui, também gostaria de agradecer e solicitar para vocês que, por favor, deixem o seu like, deixem um comentário, que isso ajuda muito a gente a entender o que vocês querem para os próximos episódios e como a gente pode ajudar vocês. E não esqueçam de compartilhar para quem vocês quiserem, mas é muito importante para a gente poder mostrar para a população de São Paulo como o SUS funciona de verdade. Muito obrigado obrigada. e muito obrigado a todos.